Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Começando mais uma call aqui com vocês, entregando conteúdo de valor direto do campo de batalha. E o tema da call de hoje é como escalar e lucrar em 2026. É um tema até meio polêmico, né? É um tema até meio, como eu posso dizer, que vai trazer uma série de questionamentos e questões sobre o mercado de um modo geral. E por que eu estou falando isso? Tá? Para quem não sabe, estou no mercado desde 2019. Eu comecei a primeira operação em abril de 2019. Não fiz o curso de ninguém para começar. Eu não fiz curso de ninguém de drop para começar. Foi literalmente algo que me ocorreu, né? Eu fiz o lançamento, trabalhava como afiliado e com lançamento. Fiz o lançamento de uma moça. Essa moça teve um resultado muito interessante. E aí, consequentemente, ela falou que o marido estava com um problema em um negócio chamado dropshipping, que nem ela sabia o que era dropshipping. E eu falei, olha, se for para vender alguma coisa online, eu garanto para ti que eu consigo ter resultado. E foi o que eu fiz. E no primeiro mês, o cara estava com comparação negativa, se não me engano, 16 mil negativo, no segundo mês para 45 mil positivo. Aplicando as estratégias lá atrás que eu utilizava como lançamento e como afiliado. E claro, fui buscando conhecimento, fazendo outros treinamentos, fui aprendendo e aprendendo muita coisa sem precisar gastar dinheiro. E aí o resultado veio. E aí qual é a grande questão? 2019. 2019, meus amigos, quando eu comecei, era muito fácil o mercado. Era muito fácil. Guga, como assim? Vou dar o nome do cachorro dropship. Deixa eu ver aqui. Como assim era muito fácil o mercado? Qualquer coisa que você subisse, como tinha um número pequeno de anunciantes, você tinha resultado. Era muito tranquilo. Rapidinho, só um segundo. Deixa eu só responder com a mensagem. Pronto. Qualquer coisa que você colocasse para vender em 2019, 2020, 2021, cara, qualquer coisa você tinha resultado. Como assim, Guga? Pô, era qualquer coisa mesmo? Sim. Digamos que essa época, eu gosto de falar que era a época de ouro das vendas online. Tanto que a maioria dos caras que vocês conhecem por aí surgiram nessa época, né? Os caras apareceram lá em 2021, 22, 2020. Por quê? Porque era muito fácil vender. Como você tinha um número pequeno de anunciantes, como você tinha menos pessoas anunciando e como existia uma crescente de novos usuários para a plataforma de anúncio, você colocava o anúncio, você tinha uma concorrência muito baixa e vendia. E aí por isso que apareceu aquela máxima de você olhar o Spyoros, olhar o AdMiner, olhar o PPAds, olhar as ferramentas de espionagem, ver quem estava vendendo, copiar e colocar para vender. Realmente, naquela época, isso funcionava bastante. Só que aconteceu, duas situações assim que aconteceram no Brasil. Primeira situação, tá? Golpistas. Guga, como assim? Cara, a galera começou a dar golpe a rodo. Eu não estou nem falando de vender réplica de camisa, réplica de sapato, réplica de tênis. Não, nada disso. Eu estou falando que é fazer o drop sem shipping. A pessoa comprar um produto e entregar outro. E muita gente ganhou muito dinheiro com isso. E, cara, todos que eu conheço que fizeram coisa errada nessa época estão todos quebrados. É muito interessante isso. A lei do retorno ela é muito consistente. Mas continuando. Primeira coisa que aconteceu no Brasil, nessa mesma época. 20, 21, 22. Foi a questão dos golpes. Então, o nível de consciência do brasileiro ficou elevado de forma negativa. Como assim elevado de forma negativa? As pessoas começaram a ter medo de comprar online, porque tinha muito risco de comprar e não receber. E aí, em paralelo, nessa época, teve greve da Receita, greve dos Correios, uma série de outros problemas, então o teu produto demorava muito mais para chegar. Consequentemente, elevou-se o nível de sofisticação do mercado, porque as pessoas começaram a comprar somente de quem elas realmente confiavam. Então, fato 1 que aconteceu no passado foi isso. Fato 2 que aconteceu no passado, a questão do aumento significativo do número de anunciantes. Só para vocês entenderem uma coisa, o Andrômeda, esse novo algoritmo do Meta que ele está trabalhando hoje,
ele tem uma função básica que é conseguir comportar o maior número de anunciantes dentro da plataforma sem criar uma experiência negativa. Guga, como assim? Não estou entendendo. Vamos lá. Antes você tinha 100 pessoas anunciando para atingir 100 mil, certo? Hoje você tem 1.000 pessoas anunciando, só que a quantidade de usuários diminuiu consideravelmente, porque as pessoas estão morrendo, as pessoas não estão mais criando contas novas no Instagram, Facebook, as pessoas estão deixando de ter interesse em rede social. Existe um movimento, principalmente fora do Brasil, que é de desconexão, de você usar cada vez menos rede social, de você usar cada vez menos o celular, a internet. E é um movimento que está chegando no Brasil e, cara, é tendência. Se lá fora começou a acontecer, aqui no Brasil vai acontecer também. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Aumentou o nível de consciência do usuário, o usuário ficou muito mais desconfiado em relação a comprar um produto ou não, e, consequentemente, aumentou o número de anunciantes. Então, meu amigo, o que é que isso leva e que é a realidade que foi em 2025, 24/25? CPM alto, CPA alto. Ou seja, você tem menos pessoas para poder comprar, só que você tem mais concorrentes chegando no mercado. E, consequentemente, isso impacta diretamente no teu resultado. Porque aqueles mesmos R$1.000 que você investia por dia, que você conseguia impactar muita gente, porque a concorrência era menor, hoje em dia você não consegue impactar tanto. Porque você tem outras pessoas anunciando junto com você para aquela mesma faixa de leilão, para aquele mesmo público, e o Meta, o Google, o TikTok, as ferramentas de tráfego precisam comportar todo mundo. Não sei se vocês sabem disso, mas o Meta, ele é obrigado a dar uma quantidade mínima de impressões para você. O Meta é obrigado a entregar uma quantidade mínima de impressões para você. Não é só botar o dinheiro. Ele é obrigado a mostrar o seu anúncio. E aí vem uma derivada disso que eu vou trazer lá na frente. Vou falar agora e vou aprofundar lá na frente. Como ele é obrigado a mostrar uma quantidade de impressões, né, o seu anúncio para a quantidade de pessoas, você não tem como escolher com o Advantage+, né, aonde vai ter essa entrega e quem é o público. Então você deixa o Meta fazer por você. E é muito engraçado isso, que eu estou indo totalmente contra a estrutura que o pessoal fala hoje. Enquanto a galera fica falando Andrômeda, 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 eu já falo o contrário, o Andrômeda não funciona. Aprendam a entender a plataforma. E aí, quem é mentorado meu, quem é aluno, conhece a minha estratégia. E eu mostro na prática, ROAS de 20, ROAS de 50, ROAS de 100, ROAS altíssimo. Mas não quero falar sobre isso aqui. Eu quero primeiro que vocês entendam o overview do mercado e até onde foi e como estamos hoje. Beleza. Acabou 2025, né? Enfrentamos desde quando eu comecei vários problemas, várias situações, várias tretas, greve, imposto da blusinha, e sempre a galera falava que o drop ia acabar, enfim. Chegamos agora em 2026. E isso aqui, essa live é para isso, para poder eu conseguir orientar vocês melhor como escalar e como você lucrar em 2026. Porque assim, ó, escalar não é difícil, tá? Ah, Guga, você fala isso porque você vende muito. Não é difícil. O que é escala, meu amigo? É você pegar um anúncio, um criativo bom e mostrar para um público que tem a aptidão de compra ou tem o interesse de compra naquele produto. A escala é você aumentar o número de impressões sobre aquele anúncio ou aquele produto que você está vendendo ou aqueles produtos. A escala é só isso. Aumentar o número de pessoas que vão chegando na sua loja que tem a propensão de compra. Escala é isso. Tem um bocado de guru que fica falando aí que escala, etc. Mano, esqueça. Escala é pegar o anúncio que você tem e mostrar para o máximo de número de pessoas. Isso é escala. E aí você fazendo da forma correta, tendo o criativo correto, você vai ter venda, consequentemente vai ter uma escala cada vez maior. Mas existe uma diferença muito grande e que poucas pessoas falam, que é a diferença entre escala e lucro. Entendam uma coisa, escalar não é difícil. Vou repetir, escalar uma operação não é difícil. Difícil é você manter uma operação escalada lucrativa. Por que eu estou falando isso? Eu já vi vários e vários players que faturaram 1 milhão no mês e não conseguiam tirar nem sequer R$1.000 líquido. Eu já vi players, pessoas próximas a mim, que faturaram mais de 1 milhão no ano e não conseguiu tirar nem 5 mil de lucro.
Eu já vi gente que faturou 18 milhões e quebrou. Nós precisamos entender que o jogo não é faturamento. O jogo em 2026 é lucratividade. O jogo em 2026 é você conseguir espremer essa laranja e extrair o máximo dela. Não é mais sobre escalar um produto, é sobre tornar uma empresa, tornar uma loja lucrativa. E 2026 ele é um ano muito atípico e diferente de outros anos. Guga, como assim? Vamos lá. Esse ano aqui, na década, se eu não estiver enganado, vai ser o ano com o maior número de feriados. O que é que isso quer dizer? A atenção das pessoas vai estar para o feriado. Quando tem muito feriado num país ou num local, as pessoas tendem a comprar menos alguns produtos. Elas vão comprar mais outros produtos e vão comprar menos outros. É assim que funciona. Exemplo, tem muito feriado, o pessoal que trabalha com a Bembev, por exemplo, os caras vão vender cada vez mais esse ano. Por quê? Copa do Mundo e muito feriado, além do carnaval, além de eleição. Mas outros segmentos vão sofrer. E aí, o que é que você tem que entender em 2026 para você continuar lucrativo? Você primeiro tem que entender os produtos que têm demanda para esse período. É o principal ponto, o celular aqui. Deixa eu só desativar. Não, é engraçado que aqui, até eu cortar um pouquinho, eu vivo meio que no Lan House. Um bocado de celular aqui. Porque como eu tenho muita loja, cada loja eu deixo o chip aqui comigo, né? E os números vinculados via sistema de CRM, sistema de gestão, de suporte, com a equipe de suporte. Então os números ficam todos comigo. Então tem um bocado de celular aqui para poder fazer esse gerenciamento. Faz parte. Mas enfim, não é sobre isso. Até tocou aqui o alarme. Continuando. Guga, o que é que você quer dizer com isso? O que é que eu tenho que vender agora em 2026? O que é que eu tenho que me atentar? Vamos lá. 2026, Copa do Mundo. Copa do Mundo. Então, meu amigo, a atenção das pessoas vai estar para a Copa do Mundo. E o que é que você pode fazer com isso? Vender produtos que sejam relacionados com a Copa do Mundo. Vender produtos que sejam relacionados com a Copa do Mundo. Pô, Guga, como assim? Depois eu vou fazer uma live mostrando o que você pode vender no período da Copa do Mundo. Da mesma forma, feriado. Cara, a gente tem um grande número de feriados no Brasil esse ano. A atenção das pessoas vai estar difusa. Só que como tem muito feriado, vou dar só um exemplo prático para vocês. Vai haver uma compra maior de bolsa de viagem, mala de viagem. Verão, o Brasil é um país continental com verão praticamente o ano inteiro. Só ali o sul e sudeste, algumas regiões que faz mais frio, mas norte, nordeste, até Rio de Janeiro, normalmente o ano inteiro faz calor. Cara, moda praia. Você tem um número de feriados maior, as pessoas tendem a viajar para o litoral, é um movimento natural que acontece e, consequentemente, você trabalhando com moda praia, você vai ter uma demanda maior, porque as pessoas vão estar querendo comprar produtos relacionados com moda praia, produtos relacionados com viagem, produtos relacionados com a Copa do Mundo. Vou dar uma dica para vocês aqui de um produto para vocês venderem agora esse ano que vai dar muito bom. Caixa de som e caixa térmica. Meu amigo, eu não tenho loja disso, tá? Eu não tenho loja disso, de caixa de som e de caixa térmica. Eu não tenho loja disso. Mas eu conheço gente que chega a fazer hoje 50 mil no dia vendendo esses produtos. Por que eu estou falando disso? Porque é uma demanda que existe. Então as pessoas tendem a comprar produtos que têm demanda naquela época do ano. Então ao invés de você ficar brigando com o mercado, ficar tentando copiar quem tá vendendo para tentar vender também, o seu trabalho vai ser diferente. O seu trabalho vai ser pegar as lacunas de mercado. E em 2026, além de você, primeiro, entender as demandas para você conseguir otimizar os processos, otimizar os produtos, otimizar as copies e trabalhar em cima do que as pessoas querem comprar de acordo com o momento e mentalidade do seu público, tem um outro ponto importante que a maioria de vocês aqui não leva em consideração e acaba errando. Dois pontos. Primeiro ponto, multicanal. Meu amigo, minha amiga, se você está rodando Meta, você tem obrigação de fazer um remarketing no Google. Se você está rodando TikTok, tem que fazer remarketing no Google e no Meta. Você tem obrigação de estar trabalhando
uma distribuição de anúncios de forma multicanal. Guga, como assim? Ao invés de você pegar todo o seu budget, todo o seu orçamento disponível para anúncios e alocar somente em uma fonte de tráfego, você distribui. E aí você vai analisando qual teve o melhor ROAS, qual teve o melhor desempenho, e aí você vai realocando o seu orçamento de acordo com o desempenho que vai acontecendo. Eu faço e ensino isso, de forma bem analítica e bem profunda. E tem até uma campanha que eu criei ao vivo pra galera, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Porque assim, né, diferente dos guruzinhos, né, eu mostro a campanha ao vivo, eu não fico nesse negócio de, é uma campanha que eu vendi, não sei o que lá, não, eu mostro ao vivo. Deixa eu abrir aqui, só para poder mostrar para vocês. Tá? E a segunda coisa, e não menos importante, que você precisa fazer, que tem relação com a questão de ser multicanal, é o ponto de você não depender do tráfego pago. Você não pode depender, em hipótese alguma, do tráfego pago. Vou repetir. Você não pode depender, em hipótese alguma, do tráfego pago. Se você ficar dependendo do tráfego pago para você vender, cara, já era. Você vai quebrar. CPM, no período de eleição, que é o custo por mil impressões, ele vai escalonar de uma forma surreal. Eu já passei por várias eleições, eu vi na prática o que acontece. Não estou falando para você algo que eu ouvi falar, eu vi na prática. Eu vi na prática. Tem gente que vai falar que eu passei por eleição, o cara tem 18 anos aí, 16 anos, 18 anos agora. Passei por eleição municipal, porque quando era eleição Brasil com fundo de investimento do fundão eleitoral, que agora está acontecendo o nosso dinheiro, essa pessoa tinha 14 anos, 13 anos, 16 anos, 15 anos, não tinha nem pentelho no ovo para poder falar alguma coisa. O que eu quero dizer para você é o quê? Cara, vai escalonar o preço do CPM. Se você ficar dependendo de anúncio para vender, meu amigo, você vai quebrar. Só mostrar para vocês aqui uma brincadeirinha que eu fiz. Eu subi só uma campanha, tá? Eu subi só uma campanha ao vivo dentro da mentoria Mestres. Eu pausei toda a operação do Google, pausei ao vivo. Tipo assim, vou pausar ao vivo. Pausei. Peguei e subi só uma única campanha que ela tem relação com o funil que eu trabalho dentro do MetaAds, que é a questão do funil multicanal. Isso aqui foi o resultado só nos últimos dias. 24 mil ROAS de 4.92. Detalhe, eu ainda nem otimizei nada. Eu só subi uma única campanha, vou até mostrar aqui uma única campanha, só para eu poder provar um ponto. Olha que legal. Porra, Guga, você é maluco? Não, eu não sou maluco. Mas eu preciso provar o que eu estou dizendo, né? Eu preciso provar o meu conceito, eu preciso mostrar para a galera na prática. Essa única campanha aqui, Olha só. Na verdade, é porque quando eu peguei 30 dias ali, ela deu um ROAS até um pouco maior, 5.23, tá? 30 dias. Vou até atualizar aqui para não falar que a gente está fraudando. Mas foi uma única, tá atualizando. Uma única campanha. Eu só subi uma única campanha. Investi 3 mil, voltou 20 mil, ROAS de 5.23. Guga, que campanha é essa? É o que eu tô querendo dizer para você. Funil. Não vou entrar em detalhes aqui. Eu não vou entrar em detalhes de que campanha é essa. Mas os dados que eu consigo coletar do MetaAds, eu consigo jogar no Google Ads e fazer um resultado expressivo. Uma campanha que, deixa eu ver se tem a data de quando eu mexi nela. Cara, é muito engraçado isso. Eu criei ela ano passado, ao vivo com os mentorados, e larguei ela de lado. Falei assim, vai ser feliz. E o mais louco é que essa campanha está tendo resultado, está crescendo cada vez mais o resultado, e a tendência é que ela traga mais e mais e mais resultado para a operação, sem eu nem precisar ficar mexendo. Porque eu entendi o conceito de funil. Então, 2026, primeiro ponto que você vai precisar fazer, ser multicanal. Esqueça você rodar somente Meta, ou rodar somente Google, ou rodar somente TikTok. Não tem alternativa. Ou você é multicanal, ou você está fora do mercado.
E a galera me conhece pelo meu resultado de Google, né? Eu sou muito conhecido pelo que eu faço no Google, só que eu sempre falo, pessoal, a galera me conhece pelo meu resultado do Google, mas eu sempre fui muito melhor no Meta. No Meta, eu sou muito melhor. Na verdade, nos dois eu domino. Na verdade, eu vou até falar algo interessante. Independente da fonte de tráfego, eu consigo ter resultado. Por quê? Porque eu foco em entender as pessoas, entender o público. Eu não foco simplesmente em apertar o botão. Eu consigo entender para quem eu estou vendendo, e aí quando eu coloco o meu orçamento para poder vender o produto, fica muito mais fácil ter resultado. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, e não menos importante, não depender de fonte de tráfego. Em 2026, você precisa ter a sua lista de clientes do WhatsApp, lista de clientes de e-mail, lista de clientes de aplicativo, lista de transmissão de grupos WhatsApp. Conteúdo em rede social com público engajado. Você não pode, em 2026, ficar dependendo de gastar dinheiro para vender. Não pode. Porque o que vai acontecer? Chega um dado momento que a conta não vai fechar. E tem até uma polêmica aqui, né, que eu sempre falo para a galera. A polêmica em relação a essa questão do imposto que está sendo cobrado. Meu amigo, minha amiga, entenda uma coisa, tá? Hoje você precisa cada vez mais profissionalizar a tua estrutura. Se você ficar dependendo única e exclusivamente só de fazer anúncio, mano, não vai dar bom. Eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa, rapidinho. Ó, eu vou mostrar aqui uma operação minha. Eu vou mostrar uma operação minha só para vocês terem uma noção de algo aqui. Deixa ele carregar. Tá? Olha só. Não vou dizer que a operação é essa, tá? Faturou 500 mil. Pedido aprovado, aqui é pedido pago, tá? Pedido pago. Ticket médio alto, que eu gosto de trabalhar com ticket médio, certo? Então faturou 500 mil. 80 mil recuperados pela minha plataforma de e-mail e WhatsApp. Vou até atualizar para não falar que eu estou fraudando. 80 mil, ó, vou botar aqui os últimos 3 meses, que ele puxou hoje, né? Hoje não recuperou nada. Aí, 80 mil recuperados só pela plataforma. 80 mil em 3 meses. Tá bom para você? 80 mil em 3 meses? Sem gastar R$1 com tráfego pago? Eu não gastei R$1 com isso aqui. Por quê? Porque é ferramenta de e-mail e WhatsApp. Eu não precisei colocar dinheiro. Fora que, só para você entender um ponto, as pessoas que entram no funil de pós-venda, e galera, não fica gerando pedido fake em minha loja, em minhas lojas, que algumas vocês conhecem, mas a maioria, graças a Deus, vocês não conhecem. Porque todo mundo que gera pedido fake, eu pego os dados e eu vou botar para ser mesário. Estou avisando logo. Eu vou botar para ser mesário, eu vou fazer denúncia no Ministério Público por fraude. Não faz pedido fake em minha loja, porque vai dar ruim para você. Só entenda o que eu estou falando aqui. Eu estou avisando antes, porque, Guga, porra, você mesário esse ano, foi você? Não fui eu, foi você que foi inventar de fazer pedido fake na loja dos outros. Então não faz pedido fake. Vou dar script de IP. Se eu pegar, eu vou derrubar a loja de quem fizesse comigo e vou processar. Como vocês sabem, né, eu não sou um carinha do drop. As pessoas com que eu me relaciono estão em outro nível. Nada de drop, nada de guruzada, é outro nível. Mas continuando, 80 mil recuperados em 3 meses, só com envio de e-mail e WhatsApp. Uma plataforma que eu praticamente nem mexo nela, porque eu já configurei os funis uma única vez e ela já consegue fazer a nutrição desses meus usuários, desses meus potenciais clientes automaticamente. E aí eu consigo fazer o quê? Fazer mais grana, sem precisar ficar gastando dinheiro com tráfego pago. Então, os meus anúncios, além de terem um ROAS muito maior do que é o mercado, né? Eu trabalho normalmente no Meta com ROAS acima de 10. Os meus anúncios, além de terem uma boa gestão e ter um ROAS maior que o mercado, além de eu trabalhar também a questão de ser multicanal, de ter uma estrutura de Meta, Google, TikTok, Pinterest, até Taboola, até isso a gente já... Hoje não rodo tanto, né? Prefiro mais o Google. Entre Taboola e Google, eu prefiro porque eu sou 100% white. Mas, de modo geral,
Hoje, eu consigo espremer muito mais resultado da minha operação. E aí eu fico naquela máxima. Eu prefiro não escalar tanto uma única loja. Eu poderia escalar aqui para 1 milhão mês. Essa loja está vendendo em média ali 150, 200 mil. Eu poderia escalar essa loja para 1 milhão mês. Só que, cara, ao invés de eu escalar uma loja para 1 milhão mês, que eu vou sacrificar o meu ROAS, eu vou sacrificar a minha margem, eu diminuo o meu faturamento, melhoro os meus processos, duplico e crio uma nova loja. E foi assim que eu fiz 38 lojas. Até o final desse ano, 2026, eu acredito que eu devo estar batendo umas 50 lojas. Acredito eu. Brasil e fora, tá, galera? Brasil e fora. Mas, enfim, entendido esse ponto, tá? 2026 é o jogo de você ser, primeiro, multicanal. Não pode depender de uma única fonte de tráfego. E as fontes de tráfego, elas precisam se correlacionar. E eu vou dizer um ponto aqui que poucas pessoas falam. Você consegue cadastrar o GA4 no pixel do Meta para poder cruzar dados. É muito fácil isso e ninguém fala. Por isso que eu falo que a maioria dos gurus que estão por aí não tem operação. Eu falo isso desde o meio do ano passado, ensinando para a galera da mentoria. Você consegue cadastrar o teu pixel do GA4, o teu ID do GA4 de conversão dentro do teu pixel do Meta Ads, para poder ter um cruzamento melhor de dados. Você consegue fazer isso hoje. E, além de você ser multicanal, né, e uma fonte de tráfego ter relacionamento com a outra, você precisa não depender do tráfego pago. Distribuição de conteúdo em multicanais, utilizar muito mais WhatsApp, utilizar muito mais e-mail, utilizar SMS, que o SMS ele funciona. Quem disser que não funciona está mentindo. Porque eu já testei em várias lojas aqui e tenho em praticamente todas as minhas lojas SMS ativado e dá resultado. Frente ao que eu converto pelo custo, mano, é surreal. E fazendo isso, distribuição de conteúdo e pontos de contato sem precisar do tráfego pago, você consegue em 2026 ser lucrativo e ter uma escala que te dê dinheiro. Como eu disse, eu já vi gente que faturou 18 milhões no nosso mercado e quebrou. Eu já vi gente que faturou 1 milhão no mês e ficou 5 mil negativo. E eu não quero que você que me assiste, que me acompanha, né, que conhece meu trabalho, caia nesse mesmo engodo. E a dica final para vocês aqui que estão me assistindo é, amigo, amiga, não tem atalho. Tá? Não tem atalho. Não existe esqueminha de você aprovar payments, não existe esqueminha de você não pagar imposto, não existe esqueminha de você fazer isso ou aquilo. Não tem atalho. Olha o que eu faço aqui. Eu pago imposto, eu tenho empresa, eu tenho um funcionário, eu tenho estrutura, eu tenho estoque. Mas tudo foi construído ao longo de 7 anos. E eu só estou começando, tá? Eu sempre falo aos meus amigos, que são empresários também, que tudo que eu estou fazendo hoje é só o começo. Não tem esquema, não tem atalho. E até hoje eu falo para todo mundo, as minhas lojas, por mais que vendam bastante e tenham um ROAS elevado, elas nunca vão estar 100%. Porque eu tenho uma filosofia de Kaizen. Que é o que é a filosofia de Kaizen? Melhoria contínua. Eu consigo manter a minha loja sempre melhorando, porque cada vez que eu melhoro um ponto dela, eu aumento meu faturamento, aumento meu ROAS, aumento meu resultado, aumento minha lucratividade, faço mais dinheiro. Então você que está me assistindo, tenham isso como filosofia. Melhoria contínua em sua loja. Fechado? Enfim, o conteúdo de hoje era esse, tá? Espero ter ajudado vocês. Se esse conteúdo fez sentido, compartilha, me marca no Instagram. A galera que me compartilhar e me marcar, eu vou trocar uma ideia no privado, até mesmo assim, ajudar você em sua operação. Então, compartilha, me marca, manda para mais pessoas, vamos ajudar mais pessoas a terem resultados reais em 2026 e fugir desse engodo, dessa guruzada que fica vendendo ilusão para vocês por aí. Fechado? Fiquem com Deus, ótima terça-feira e ótimo resto de semana.